Nessa aula, vamos apresentar os conceitos sobre a prática de ensino e as correntes pedagógicas que nortearam o ensino atual. Mas para se entender o porquê dessa mudança de estratégia no processo de ensino-aprendizagem de um modelo praticado lá em 1934, como a entrega de folhetos para uma educação mais dialogada e participativa, com a utilização de metodologias ativas, precisamos entender e conhecer o contexto histórico da educação, falar da didática e das tendências pedagógicas. Para iniciarmos, vamos começar com uma pergunta. Ensinar é uma arte? Pessoal, ensinar, na verdade, é uma profissão, exige preparo, conhecimento e dedicação. Isso não se trata de um dom. Ensinar é um processo ativo de entender as necessidades das pessoas, suas experiências de vidas e emoções e intervir para ajudá-las a aprender coisas particulares e ir além do que é dado, sempre que for possível. Colocar o foco nas pessoas e nas suas necessidades, experiências de vidas e emoções, respeitando suas realidades, ou seja, não se trata apenas de transmitir conhecimento, mas incentivar, facilitar, provocar o aprendizado, o chamado aprender a aprender. Assim, tanto o papel dos aprendizes como dos facilitadores são fundamentais para a construção do conhecimento. Nesse processo, aprender é uma atividade que se aprimora pela colaboração, pela troca constante dos ali presentes. Cabe ao facilitador promover e participar de situações em que haja desafios, da mesma forma que o aprendiz sinta-se encorajado a experimentar e vivenciar novas possibilidades dentro do processo de ensino-aprendizagem. A atividade de vocês, educadores, torna-se mais humana à medida que, conscientes do seu papel, favoreçam a espontaneidade, a autonomia e a autoconfiança dos educandos, facilitando a integração e o compartilhamento entre os sujeitos na construção dos diversos saberes, não somente do novo conhecimento, mas também a modificação de ideias antigas que possam estar atrapalhando a aquisição das novas. E didática, o que é? Significa dar somente uma boa aula? O significado é mais amplo. Didática é o ramo da ciência da educação que engloba as estratégias de ensino e aprendizagem e as metodologias, ou seja, é o próprio processo de ensino funcionando como um elemento transformador da teoria em prática. O conceito abrange também reflexões de que sujeito será formado. É um mix de teoria e prática de como ensinar. O pai da didática moderna foi Comênios. Na sua obra em 1621, Didática Magna, preconizava o ensinar tudo a todos. Foi o primeiro a formalizar um método de ensino mais efetivo, a partir dos conceitos mais simples para chegar aos mais abrangentes. Aconselhava o aprendizado contínuo por toda a vida e o desenvolvimento do pensamento lógico, em vez de uma simples memorização. O aluno, então, não deveria ser um ser passivo, mas deveria ser criativo, ou seja, experimentar. Na sua obra, conclui que o mais importante não é a contemplação, mas o fazer. Entre as suas recomendações estão que, ao ensinar um assunto, o professor deve apresentar o assunto com uma demonstração para aguçar os sentidos, pois o aluno ele aprende vendo e tocando. Mostrar a importância e a aplicabilidade do conhecimento no dia a dia. Fazer referências à origem dos tópicos estudados, ou seja, a sua causa. Explicar primeiro os aspectos gerais e só depois os detalhes. Só avançar para o próximo item quando o aluno tiver aprendido. Ele foi o pioneiro a promover a ideia da difusão do conhecimento a todos e a criar princípios de ensino, embora datem do século XVII, mantém-se bem atuais. Mas mesmo com as ideias inovadoras de Comênios, ainda predominou por muito tempo o ensino baseado na memorização, no intelectualismo, no verbalismo, já que ainda era muito presente a religião no ensino. Conforme a burguesia foi ganhando importância no cenário econômico da época, ia crescendo aquela necessidade de um ensino voltado para as exigências do mundo e dos interesses individuais. Assim, as tendências pedagógicas foram se difundindo por todo o mundo e as diferentes correntes teóricas que surgiram ao longo da história da educação propõem diferentes formas de abordagem do processo educativo. Conhecer essas tendências são fundamentais para que vocês, educadores, possam planejar e organizar a prática pedagógica, levando em consideração os objetivos,
a serem alcançados, os conteúdos a serem trabalhados, as metodologias de ensino, as estratégias avaliativas, entre outros aspectos. Podemos dividir as tendências pedagógicas em duas linhas de pensamento: as tendências liberais e as progressistas. Nas tendências liberais, a palavra liberal aqui não significa aberto, democrático, mas uma manifestação da sociedade capitalista, da sociedade de classes e da propriedade privada dos meios de produção. Nesse cenário, o educando precisava estar preparado para assumir o seu papel dentro da sociedade. Então, entre as tendências liberais estão a tradicional, a renovada e o tecnicismo educacional. A escola tradicional, ela reflete uma visão universal e imutável, buscando adequar o indivíduo ao geral e ao universal, sem levar em conta a realidade do educando. O centro da aprendizagem é o professor. Há uma hierarquia do professor sobre o aluno, sendo o aprendizado um movimento passivo, onde o conteúdo ele é memorizado. A relação estabelecida é de transferência de conteúdo, tendo como grande representante o pedagogo alemão Herbach, que defendia que o principal objetivo da instrução é colocar ideias corretas na cabeça dos alunos. O ensino é entendido como um repasse de ideias. O educando ele deve compreender o que é transmitido, mas apenas com a finalidade de reproduzir, sem incitar a reflexão, a criatividade, bem como o pensamento crítico. Presente nas ações educativas em que são organizadas palestras aos educandos, por exemplo, quando você sente a necessidade de esclarecer um assunto específico, como alertar para a importância da notificação da influenza aviária, em que serão distribuídos cartazes durante a palestra com o conteúdo já pronto. Mas isso não significa que é melhor ou pior. Trata-se de um dos tipos de abordagem, a depender do que você espera alcançar. Já a pedagogia renovada, ela abraça a ideia dos que defendem a renovação escolar, contrapondo-se à pedagogia tradicional. Aqui o educando é o centro e o sujeito do conhecimento, respeitando as capacidades e aptidões individuais. Esse movimento de renovação da educação foi inspirado nas ideias de Rousseau, sendo conhecido como Escola Nova, conceito que se popularizou no início do século passado com a ideia do ensino ativo e participativo, onde propõe a valorização do indivíduo como ser ativo, pensante, comunitário e livre. É a valorização do aprender a aprender. O foco é o processo de aprendizagem, não somente o conhecimento propriamente dito. O professor agora é o tutor, facilitador de aprendizagem, dando estímulos para que o aluno aprenda, formando cidadãos e não apenas focado na formação de mão de obra. O movimento da Escola Nova, com diversas reformas no mundo, ganhou força no Brasil em 1932 com a liderança de Anísio Teixeira e outros educadores, defendendo a escola pública, gratuita, laica, obrigatória e uma só para todos. Reflete a preparação do aluno para a vida, adequando às demandas da sociedade. O professor ele precisa de novas habilidades, como motivador, como facilitador. O movimento da Escola Nova formou várias ramificações, entre elas a progressivista. No Brasil, foi a mais presente. Dentro desse movimento, seu maior representante foi John Dewey, filósofo, psicólogo e pedagogo norte-americano que teve grande influência sobre a pedagogia contemporânea. Ele formou um ideal pedagógico de que a aprendizagem ocorresse pela ação, o aprender fazendo. A proposta foi uma reação aos fundamentos da educação tradicional, como a passividade, a intelectualidade e o verbalismo. Na concepção deweyiana, o educando precisa ser valorizado e respeitado quanto às suas concepções e aptidões, sendo que o ensino deve estar inserido no seu contexto social. Então aqui prevalece a educação baseada na troca, no diálogo. Podemos exemplificar as abordagens participativas por rodas de conversa ou a utilização de outras metodologias educativas, como o mapa falante, em que o educando desenha um mapa para mostrar as dificuldades encontradas por ele para regularizar o cadastro da sua propriedade, por exemplo. Já a tendência liberal tecnicista começa a ganhar força a partir da década de 60 com o advento do regime militar, com o principal objetivo de atender aos interesses da sociedade capitalista, inspirada na teoria behaviorista, com a racionalização do ensino, utilizando meios e técnicas mais eficazes,
sem reflexão e absolutamente programada, já que defendia a eficiência e a produtividade. Presente hoje em dia em nossas atividades também, um exemplo é o ensino de uma técnica, por exemplo, como fazer uma coleta de sangue ou seguir o procedimento de atendimento de uma notificação. Bom, a partir de 1968, com a abertura política, surgem as tendências progressistas, que, de acordo com Libânio, divide-se em pedagogia progressista libertadora, a progressista libertária e a progressista crítico-social. A pedagogia libertadora surge diante da necessidade de se contrapor ao autoritarismo e à dominação política. Seu mais famoso defensor foi o educador Paulo Freire, que almejava uma escola conscientizadora, crítica, a fim de buscar a transformação da sociedade capitalista. Na progressista libertária, cresce o interesse pela escola democrática, inclusiva, que corresponda aos anseios da classe trabalhadora, respeitando as diferenças e levando um ensino de qualidade para todos. Os conteúdos são disponibilizados ao aluno, mas não exigidos e são resultado dos interesses do grupo. O professor é o orientador. A grande inspiração aqui foi Freinet, pedagogo francês, que defendia que a sala de aula deve ser acolhedora e ativa, formando um ser social e atuante. Na progressista crítico-social, o movimento era voltado para a educação popular, na valorização da escola pública e do trabalho do professor na qualidade do ensino para o povo, a fim de consolidar os conhecimentos científicos, os métodos de estudo, habilidades e hábitos de raciocínio científico, munindo-os para participar ativamente das lutas sociais. É importante ressaltar que cada uma dessas tendências pedagógicas possui suas próprias características e metodologias. Cabe ao educador compreender cada uma dessas tendências e escolher aquela que melhor se adequa aos objetivos e às necessidades dos seus educandos. Para os profissionais do serviço oficial que farão trabalhos de educação sanitária, é importante considerar as características de cada uma dessas tendências, principalmente as mais recentes, para elaborar estratégias de ensino que possibilitem uma abordagem mais efetiva da temática da saúde animal e da sanidade vegetal, e possibilitar um aprofundamento maior sobre os pressupostos e variáveis no processo de ensino.